Mundo abençoado, amém. Hoje eu quero compartilhar sobre a oração que Salomão fez por ocasião da consagração do templo. Não é um mero passeio na história para ficar informado, agora eu estou sabendo mais, eu tenho mais informações. É muito mais do que isso. Está relacionado com a nossa existência, com a existência da igreja, o que Deus está fazendo nos nossos dias hoje. Se eu fosse dar um tema para a oração de Salomão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 6. Eu vou ler vários versos, junto com você. Para começar, eu vou ler vários versos, depois eu vou ler de novo. Então, deixa a passagem marcada, porque eu vou ler de novo. É uma longa oração, ela é muito significativa. Para você ter uma ideia, os teólogos chamam essa passagem de uma aliança de Deus com Salomão. Tem aliança com Abraão, Isaac e Jacó, tem aliança com Israel no Monte Sinai, aliança com Davi e aliança com Salomão. Passa um pouquinho aí desapercebido, mas tem um verso muito famoso, mas tirando o verso que a gente cita muito e o resto a gente não, parece que não vê, a passagem fica um pouco esquecida, mas ela é uma passagem muito importante. Se você ler no verso 18 comigo, mas acompanha aí comigo, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos dos altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que eu construí. Presta atenção no verso 19. Ainda assim atende a oração do teu servo, ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor, oração que o teu servo faz na tua presença. Eu vou continuar lendo, mas eu estou querendo mostrar para você, porque se eu fosse chamar essa oração por algum tema, o tema seria: ouve, ó Deus. Acabei de ler versos em que ele diz: me ouve, ouve, Senhor. Presta atenção no verso 21. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo. Quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus. Se tem uma oração que Salomão está fazendo aqui ouve a minha oração. Veja bem o que eu vou falar aqui e ouve. Verso 23, ouve dos céus e age. Verso 25, ouve dos céus e perdoa os pecados de Israel. Verso 27, ouve dos céus e perdoa os pecados dos teus servos. Verso 30, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Verso 33, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Verso 35, então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica. Verso 39, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a súplica e defende a sua causa. Se tinha uma coisa que Salomão pediu para Deus fazer no dia que ele consagrou o templo que ele havia construído, o pedido dele é: ouve a minha oração, ouve a oração de Israel, ouve a oração dos estrangeiros. Isso era o pedido de Salomão a Deus. Agora tem toda uma lógica que eu preciso falar para você. Salomão não apareceu assim na história sem mais nem menos, e nem Israel apareceu na história sem mais nem menos. Israel surgiu na história quando Deus disse para Abraão que ele teria uma descendência
impossível de contar, como impossível de contar são as estrelas do céu e os grãos de areia nas praias de um oceano. Seria uma multidão que não daria para contarmos. Então Israel surge na história como um ato de Deus para fazer surgir uma nação que desde o começo tinha revelação dele, para ser um instrumento da revelação de Deus na história. Eles não fizeram nada, porque, para falar a verdade, eles nem existiam quando Deus falou e fez promessas. Não é porque eles oraram mais, oraram menos, jejuaram mais, jejuaram menos, pagaram promessa e andaram de joelho carregando cruz. Eles não fizeram nada. Deus disse que faria essa nação vir a existir e que através dessa nação, especificamente através de Jesus, abençoaria todas as famílias da terra. Mas o Senhor também disse que eles seriam escravos no Egito por 400 anos, depois os levaria para a terra de Canaã. 430 anos haviam se passado, quando Deus fala com Moisés, se manifesta em grande poder e glória, o mar vermelho abre, tem as 10 pragas, já estão no deserto no 2º ano, quando Moisés tem que subir no monte Sinai e receber os 10 mandamentos de Deus e a lei de Moisés. E ali eles fizeram uma aliança. Uma aliança eles fizeram um acordo. No português bem popular, eles combinaram. Deus falou, vamos combinar? Vamos combinar? Porque vocês me conheceram, viram a manifestação do meu poder. Eu os tirei do Egito com manifestação de poder e de glória. Agora vocês me conhecem. O que eu falei para Abraão, Isaque e Jacó que eu ia fazer, eu fiz, vocês se multiplicaram, eu disse que ia tirá-los de lá, os tirei. Vocês estão vendo quem eu sou o Deus que fala, o Deus que cumpre a promessa. Agora vocês me conhecem, vocês ouviram falar que tinha o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas agora vocês me viram em ação, cumprindo a minha palavra. Tem mais para eu fazer na história, mas vamos combinar. Vamos fazer uma aliança, e a aliança aqui basicamente é essa: se vocês atentamente obedecerem a minha palavra e os meus mandamentos, andarem nos meus caminhos, então vocês serão uma nação santa, vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa que anda com Deus. Seria uma nação composta por sacerdotes, pessoas que fazem a mediação entre Deus e os homens, no levar conhecimento de Deus para as outras nações. Deus falou, vamos combinar. Eu estou chamando para atentamente ouvir a minha voz e andar comigo. Vocês serão uma nação santa e serão usados como instrumentos de revelação de Deus e de conhecimento de Deus para as nações. E nesse sentido, Israel seria uma nação especial, porque foi formada por Deus, Deus se revela a ela, e se ela anda com Deus, ela seria instrumento de Deus para as outras nações conhecerem a Deus. Nesse sentido, uma nação especial. Nesse sentido, uma nação muito peculiar. Nação instrumento de Deus, nação de sacerdotes, nação santa, se cumprisse o combinado. O combinado é se atentamente ouvir a minha voz e cumprir os meus mandamentos. Presta muito atenção, esse é um momento importante da Bíblia. Esse é um momento importante para entender Deus. Deus não disse, jejue 40 dias... e será uma nação de sacerdotes, ainda que jejuar seja importante. Deus não disse, ore bastante, e você será uma nação de sacerdotes, ainda que orar seja importante. Deus não disse, leia a Bíblia inteira, e você será um reino de sacerdotes, ainda que ler a Bíblia é importante. Deus não mandou eles fazerem nada para serem aquilo que eles deveriam ser.
Primeiro Deus se revelou por graça, por misericórdia. Primeiro Deus cumpriu a sua palavra. Primeiro Deus invadiu a história com milagres e os tirou. Agora viram quem eu sou, me conhecem. Eu tenho uma proposta: se agora que vocês me conhecem por graça e misericórdia, não foi porque se tornaram merecedores, agora que vocês me conhecem por graça e misericórdia, se atentamente ouvir a minha voz e cumprir os meus mandamentos, vocês vão ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. E porque vocês me conhecem por graça e misericórdia, e se andarem comigo, então estas bênçãos virão sobre vocês. Mas porque vocês me conhecem, vocês viram o meu poder e a minha presença e o meu milagre, agora vocês são responsáveis. Em relação às outras nações, vocês têm conhecimento de mim mais do que qualquer outra nação, portanto, vocês são responsáveis. Quanto mais conhecimento de Deus, mais responsabilidade. Tiago disse que os mestres terão juízo mais severo. Quanto mais sabemos, mais visitados pela presença de Deus, mais visitados pelo poder de Deus, mais batizados no Espírito Santo, mais com dons e milagres, mais responsabilidade. Não dá para falar não sei, não conheço. Israel teve o privilégio de conhecer Deus primeiro do que qualquer outra nação, mas era responsável. Se atentamente ouvir a minha voz, eu vou usá-los, estas bênçãos virão. Se vocês se afastarem, não dá para dizer que não existe Deus, que eu não conheço. Vocês serão responsáveis por conscientemente me deixarem, e aí a minha presença não estará com vocês, nem a minha bênção, fatalmente virá sobre vocês as maldições, vai complicar. Então esse é o contexto no qual estava Salomão. E na história, o seu pai Davi, até então, e por muitos séculos, era o rei número 1 que temeu a Deus e andou com o Senhor e nos seus caminhos. Até pecou, até caiu, se arrependeu, se consertou e buscou a presença de Deus, mas foi o rei número 1 em abominar idolatria e feitiçarias e sacrifícios de crianças. Era um rei que viu a vitória de Deus na sua vida como nenhum outro havia visto até então. Esse rei Davi quis construir o templo do Senhor, cabeça dele, sabe? Deus não pediu. Deus até falou: Davi, não estou pedindo templo nenhum. Eu mandei fazer uma tenda, um tabernáculo, eu não mandei construir templo nenhum. Mas Deus se alegrou do coração dele. Para Deus eu vou fazer o melhor. Por que eu moro num palácio e a arca e a glória de Deus está no Santo dos Santos numa tenda? Eu quero fazer um palácio. Ele tinha muito dinheiro. O rei Davi, porque dominou todas as nações ao redor e pagava impostos, ele tinha toneladas de ouro, de prata por ano. Ele falou: eu vou fazer um palácio, eu vou fazer um templo para Deus. Deus falou: não, da sua mão eu não quero. Você precisou se envolver com muitas batalhas, batalhas de autodefesa. Ele tinha que defender a sua nação como rei. Você matou muita gente, da sua mão não vou querer. Mas mas você terá um descendente. Será o rei escolhido no seu lugar. Ele construirá um templo para mim. Salomão não tinha nem nascido quando Deus falou. Aí Salomão nasceu. Fica implícito ali que Natã falou para Davi: o escolhido aqui é esse. Deu tempo de Salomão crescer. Deu tempo de Davi envelhecer. Davi, antes de morrer, 1 Crônicas 29, 28 e 29, fez um longo discurso e a posse de Salomão como rei. Davi deixou para Salomão a planta do templo, porque era mais complexo que só o tabernáculo de Moisés. Tinha as ideias ali do tabernáculo de Moisés, Santo dos Santos, lugar santo e tudo mais, mas tinha muito mais câmaras. Era outra planta, maior, mais complexo.
Davi deixou especificado como é que funcionaria os sacerdotes, ele deixou especificado como seriam os objetos do templo, o tamanho de cada um deles e o peso em ouro e grama, o peso em ouro e em prata para cada um deles. Davi havia fundado o tabernáculo de Davi, quando a arca veio dos filisteus, ficou no tabernáculo de Davi, no Monte Sião, não ficou no tabernáculo de Moisés. E ali Davi instituiu 24 turnos de oração e adoração, não eram turnos de 1 hora. Cada clã, que tinha dezenas e centenas de sacerdotes, assumiam toda a operação do templo, por 1 semana, e aí o outro clã, tinha 24 clãs, e assim eles assumiam as rotinas do templo por semana. Mas até que houvesse templo, havia então esses 24 turnos de oração e adoração no tabernáculo de Davi. Quando o templo fosse então construído por aquele rei descendente de Davi, todas as atividades do tabernáculo de Moisés, de sacrifícios de animais, com todas aquelas cerimônias, viriam para o templo. Também a arca sairia do tabernáculo de Davi, carregada pelos sacerdotes, viria para o templo, com os 24 turnos de oração e adoração que Davi havia instituído no tabernáculo que ele havia construído para colocar a arca. Só por mencionar isso, dá para concluir que o templo seria casa de oração. Porque quando eles fossem fazer o sacrifício do animal, é porque aquele judeu tinha ido até o templo e levado um cordeiro, um bezerro, um daqueles animais, em arrependimento de pecado. Ele se apresentava ao sacerdote e aí acontecia toda a cerimônia. O pecado do pecador era transferido para o animal, tinha uma cerimônia para isso. O sacerdote imolava o animal, aspergia sangue no altar e intercedia pelo pecador. Só das atividades do tabernáculo de Moisés terem ido para o templo, significava que era lugar de oração, de arrependimento de pecado, de se acertar com Deus e voltar à comunhão com Deus. Só da arca ter saído do tabernáculo de Davi para o templo, com os 24 períodos de oração e adoração, só desse tabernáculo, dessa arca vir do tabernáculo de Davi, mas todos os sacrifícios e cerimônias do tabernáculo de Moisés, naturalmente fazia do templo lugar de oração. Eles iriam lá se arrepender dos seus pecados e oferecer os sacrifícios. Ou eles estariam lá em períodos de oração e adoração por causa do tabernáculo de Davi. Portanto, o templo, desde o primeiro dia, era a casa de oração. Era a casa de oração. Chegou a hora de inaugurar o templo. Davi já havia morrido, o descendente de Davi havia assumido o governo, havia construído o templo. Ele mandou construir uma plataforma de bronze, de 2,25 por 2,25, com 1,30 m de altura. Ele subiu, o rei Salomão subiu na plataforma de bronze, diante dele ele tinha o povo, e numa linha reta da onde ele estava, tinha o altar. Ele ajoelhou, levantou as mãos para orar, e ele orou, ouve a oração do teu povo. Quando o teu povo vier nesse lugar orar, ouve a oração do teu povo. E a oração dele era, num certo sentido, entre aspas, ele estava orando: Deus, muda de endereço, vem morar aqui. A presença do Senhor não está lá na arca, que fica escondida por um véu e ninguém pode entrar, porque é uma separação entre o Senhor Santo e nós pecadores. Ainda que o Senhor não tenha uma casa,
ainda que o Senhor não more numa casa, ainda que o Senhor não precisa de um templo, ainda que o Senhor não vai morar nesse templo na plenitude da tua glória, ainda que o céu dos céus não pode contê-lo, Senhor, mas aquele pouquinho da presença do Senhor que está lá ao redor da arca, no Santo dos Santos, digamos assim, do tabernáculo de Davi, quando a arca vier para cá, por favor, muda de endereço. Vem colocar um pouquinho da tua presença aqui. Vem colocar um pouquinho da tua glória aqui. E quando nós orarmos aqui, ouve a oração do teu servo. Quando Israel orar aqui, ouve a oração de Israel. Quando os não-judeus orarem aqui, ouve a oração deles. Senhor, muda de endereço. Vem morar aqui. Finalmente o templo está construído, finalmente nós vamos consagrá-lo, finalmente nós vamos usá-lo para aquilo que ele foi construído, mas não tem graça, se o Senhor não colocar o teu nome neste lugar, se os teus olhos e os teus ouvidos não estiverem atentos para o que vai acontecer aqui, se a glória do Senhor não vier para cá com a arca, não vai valer nada. Agora, Senhor, muda de endereço. Põe um pouquinho da tua glória aqui no templo. E quando o povo vier orar e clamar e buscar, ouve do céu. Segundo Crônicas, capítulo 6. Vamos ler os versos novamente, verso 18. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Será possível que Deus vai morar nesse templo? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos esse templo que eu construí. Que Salomão estava dizendo o Senhor não precisa de tabernáculo, o Senhor não precisa de templo, e não tem nada nessa criação que pode conter o Senhor, com a tua presença, a tua onipresença e a tua glória. Será que tem alguma casa que o Senhor pode morar? Mas mesmo assim, o Senhor colocou um pouquinho da tua presença ali no tabernáculo, agora a arca estava no tabernáculo de Davi. Quando ela vier para cá, vem junto, Senhor, muda de interesse. Coloca um pouquinho da tua presença aqui. Coloca o teu nome nesse lugar. Fica com os teus olhos atentos para esse lugar. Fica com teus ouvidos atentos para esse lugar, porque quando o povo vier aqui se acertar com o Senhor, porque eles têm uma aliança com o Senhor, é para atentamente ouvir a tua voz, mas se a coisa não estiver boa, e eles perceberam que não está bom, e eles vierem para cá para se arrepender e buscar o Senhor, então ouve do céu. A partir desse momento, o Santo dos Santos está aqui. A partir desse momento, põe a tua presença aqui. A partir desse momento, ouve a oração do povo aqui. Esse era o pedido dele. Mesmo que o Senhor não more num templo, ainda que não tenha uma casa que possa contê-lo, verso 19, ainda assim atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e oração que o teu servo faz na tua presença. Verso 20, esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Verso 21, ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Salomão estava ciente que por mais que Deus colocasse um pouquinho da presença dele no Santo dos Santos, o céu dos céus não pode contê-lo. Que não poderia dizer Deus mora aqui, porque o céu dos céus é o lugar da habitação dele, mas pode-se dizer que ele poria sim um pouquinho da sua presença no Santo dos Santos, pode-se dizer que
que ele poderia colocar o nome dele sobre o templo, como ele havia pedido, como ele havia prometido. Pode-se dizer que os ouvidos e os olhos de Deus estariam atentos para aquele lugar, porque isso Deus podia fazer, ainda que o templo não podia conter Deus no esplendor da sua grandeza. Mas o pedido de Salomão era que os teus ouvidos e os teus olhos estejam atentos neste lugar. Que um pouquinho da tua presença esteja agora nesse Santo dos Santos, e não o Santo dos Santos do tabernáculo de Moisés, e nem o Santo dos Santos do tabernáculo de Davi, nesse Santo dos Santos. E quando buscarmos a tua presença aqui, ouve a nossa voz. Considerando que eles tinham uma aliança, e considerando que às vezes eles se afastavam, e considerando que o jeito de resolver é irem em arrependimento de pecados até onde estava agora o templo, antes o tabernáculo de Moisés, e com os pecados, arrependidos dos seus pecados, o sacerdote fazia o sacrifício, havia morte substitutiva, vicária, simbolizando Jesus, e assim eles se acertavam com Deus, a partir do que Deus ainda ia fazer na história, ao enviar o seu Filho Jesus, como simbolizado pelo animal. Então, quando eles fossem para o templo, considerando que o tabernáculo de Moisés estava agora se mudando para o templo, o tabernáculo de Davi se mudando para o templo, então ali seria o lugar do coração contrito, quebrantado, falando: perdão, Senhor. Eu estou longe do Senhor, perdão. Israel está longe do Senhor, perdão. Nós estamos perdendo as guerras, porque o Senhor não é mais conosco. Os inimigos se levantam contra nós e nos vencem. Não tem uma guerra aqui que nós estamos ganhando. Não tem uma guerra que tem poder do Senhor e livramento, porque nós estamos longe. Perdoa, Senhor. Senhor, nós estamos passando fome, porque não chove mais. O Senhor prometeu na lei de Moisés que haveria abundância. O Senhor chamou essa terra de terra que mana leite e mel, terra de abundância. Não tem abundância nenhuma, não está chovendo, só tem deserto, só tem fome. Nós nos afastamos do Senhor, misericórdia. Senhor, tem fome. Veio a praga dos gafanhotos. Senhor, tem fome. Veio a praga da ferrugem, as mais diversas pestes. Misericórdia, Senhor. Estamos longe do Senhor. Estava combinado, se atentamente ouvir a minha voz, mas nós não ouvimos. Misericórdia. E Salomão, naquele momento, foi pensando em situações hipotéticas que haviam acontecido no passado, mas em relação ao futuro eram hipotéticas, mas que podiam se repetir. Senhor, se nós virarmos escravos, vêm os inimigos, ganham a guerra, levam o nosso povo para ser escravo, e lá longe, orarmos, voltado para este lugar, ovo do céu, misericórdia. Esse foi o pedido de Salomão, que Deus colocasse a sua visão, os seus olhos, os seus ouvidos atentamente para as orações feitas naquele lugar, e quando o povo se voltasse em arrependimento, que ele ouvisse. Esse momento aqui é muito importante, que você vai entender muitas outras passagens da Bíblia. Quando Josafá está cercado por 3 reis, por que você acha que ele foi para o templo com todo o povo em 3 dias de oração e jejum? Porque estava combinado. Se eles realmente fizessem isso que Salomão havia pedido, Deus ouviria do alto céu. Por isso que cada vez que a coisa complica, eles correm para o templo. Várias vezes na história. Por isso que no livro de Atos, a igreja que mora em Jerusalém vai orar no templo, porque estava combinado entre eles e Deus.
Mas se eles não pudessem orar no templo, porque não é todo mundo que morava em Jerusalém, tinha pessoas no sul, tinha pessoas no norte, tinha judeus em outros lugares. Daniel orava da Babilônia com a janela aberta, voltada para Jerusalém, porque estava combinado. Se eles orassem no templo, ou voltado para o templo, nas condições pedidas por Salomão, o pedido de Salomão era: ouve do céu, ouve do céu. Está combinado entre nós que nós atentamente ouviríamos a tua voz, andaríamos nos teus caminhos, seríamos nação santa, seríamos reino de sacerdotes, seríamos instrumentos do Senhor. Mas quando isso não estiver acontecendo, e apertado pelas circunstâncias, com arrependimento de pecado, ouve do céu. Quando vier orar nesse lugar, ouve do céu. Quando não puder orar aqui, orar voltado para este lugar, ouve do céu. Verso 22. Quando o homem pecar contra o seu irmão e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste lugar. Havia toda uma cerimônia para restauração de relacionamento. E se alguém estivesse mentindo nessa hora, o culpado não admitia a culpa, o juízo de Deus viria sobre ele. E o pedido de Salomão no verso 23, ouve do céu. Pessoas com os relacionamentos quebrados, que querem resolver e vierem aqui sinceramente, não com engano. Que fosse com engano, ia sobrar para ele. Ouve do céu. Verso 24. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, este povo que tinha aliança, que se afastou, que pecou contra ti, longe da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, derrotado por inimigo na guerra, e voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando nesse templo, verso 25, ouve do céu e perdoa o pecado de Israel, teu povo. Verso 26. Quando fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o seu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve do céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Verso 28. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração, verso 29, uma oração, uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo o povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na tua direção, ou na direção desse templo, verso 30, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Verso 32 é maravilhoso, tem a ver com a gente, que nós não somos judeus. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve do céu o lugar da tua habitação. Atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Verso 34. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra do teu nome, então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Verso 36, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles,
e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, verso 37, na terra para o qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, verso 38, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a tua alma, na terra do seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra do teu nome, e então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Não sei se você percebeu, Salomão estava ciente. Eu faço parte do povo que combinou com Deus. Ele nos fez existir do nada, se revelou a nós do nada, se fez conhecer a nós do nada. Depois que com braço forte nos tirou do Egito, ele disse: se agora que vocês me conhecem, não foi porque você jejuou, não foi porque orou, não foi porque pagou promessa, agora que você me conhece, porque eu invadi a história, se atentamente ouvir a minha voz, você será um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas bênçãos cairá sobre você, mas se você se distanciar de mim, se envolver com as abominações de Canaã, essas serão as maldições. Mas se você se distanciar e se voltar para mim, então está tudo combinado, você vai ser nação santa, reino de sacerdotes. Mas agora eles estavam aposentando o tabernáculo de Davi, estavam aposentando o tabernáculo de Moisés, estavam trazendo todas as atividades para o templo, e a oração de Salomão é: Senhor, põe o teu nome nesta casa. Tem algum lugar que o Senhor pode morar aqui na terra? Tem alguma casa que o Senhor está precisando? O céu dos céus não pode contê-lo, mas coloca o teu nome neste lugar. Mantenha os seus olhos, os seus ouvidos atentos. Para este lugar o povo virá em arrependimento de pecados. Quando estiverem perdendo a guerra, quando virarem escravos, se não vierem, orarão voltado para este lugar. Quando voltarem a ser escravos, quando perderem guerras, quando não tiver chuva, quando estiver passando fome porque não tem chuva, porque tem pestes, quando tiver toda sorte de encrenca na vida deles, porque eles não andam com o Senhor, mas vierem para este lugar. Então ouve do céu o lugar da tua habitação. Quando eles vierem orar aqui, tiver um pouquinho da tua presença ali no Santo dos Santos, não podem nem chegar perto, mas ouve do céu e restaura ali o relacionamento e a sorte deles, quando em arrependimento de pecados buscarem a tua face. Esse momento da história se torna muito importante, porque Deus mostrou que respondeu de duas formas. Quando Salomão acabou de orar, livro de Reis, 1 Reis capítulo 8, diz que os sacerdotes começaram a trabalhar, eram centenas deles, até milhares, pegaram todos os objetos do tabernáculo de Moisés, levaram para dentro do templo, tinha toda a turma que carregava a arca, levou a arca para o Santo dos Santos e saíram. Deixaram preparados ali alguns sacrifícios e saíram. E o povo estava diante do templo e viram os sacerdotes entrando, levando tudo que levaram, levando os animais e deixaram os sacrifícios prontos, levaram a arca e saíram, e fogo caiu do céu, e eles viam com seus olhos. E não só fogo caiu do céu, um pouquinho da presença e da glória de Deus, quando se manifesta numa luz visível, foi vista por eles. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 1. Segundo Crônicas 7, verso 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia.
quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, eles estavam do lado de fora, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Não falaram por falar, não estavam repetindo uma sentença religiosa. Eles estavam diante deles vendo fogo descendo do céu e a glória de Deus enchendo o templo. Ficou claro, ficou evidente, Deus mudou de endereço. A presença dele que estava lá no tabernáculo de Davi, agora está no templo. Os sacerdotes levaram a arca, levaram os objetos, as bacias, mas depois que eles saíram e a glória de Deus invadiu o templo, eles não conseguiam entrar. Não está escrito, possivelmente caíram. Tentaram entrar, não conseguiram, foram para o chão. E o povo via o fogo descendo e a glória de Deus enchendo o templo. Deus demonstrava desta forma: eu ouvi a sua oração, Salomão. Este lugar aqui não é só casa de sacrifícios, não. Este lugar aqui é casa de oração para todos os povos. Porque se o judeu orar, conforme você disse, em arrependimento de pecado, pedindo para eu perdoar, eu perdoarei. Mas se o estrangeiro que ouviu falar do meu grande nome e da operação do meu poder, vier e buscar e orar, eu ouvirei. Então era a casa de oração para todos os povos, desde o primeiro dia. Como se não estivesse claro, que mais claro do que fogo cair do céu e a glória de Deus encher um lugar, você não conseguir nem entrar, não precisava nem Deus falar mais nada, mas Deus ainda falou por sonho. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 12. O Senhor lhe apareceu. Segundo Crônicas 7:12, Deus aparece para Salomão em sonho. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração. Eu escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Quando Deus falou: ouvi a tua oração, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando Deus disse: ouvi a tua oração, Deus disse: ouvi aquela oração longa que você fez. Quando o judeu tiver um problema com seu irmão, vier aqui, fizer juramento para resolver o problema, eu vou ouvir do céu. Quando Israel estiver perdendo guerra para inimigo e vier aqui se humilhar, ou da onde estiver, orar voltado para esse lugar, eu vou ouvir do céu. Quando não tiver chuva, quando tiver praga, quando tiver gafanhoto, quando eles se tornarem escravos em outra terra e orarem voltados para esse lugar, como Daniel fazia, eu ouvirei do céu. Quando não o judeu orar, o estrangeiro, quando o judeu orar e me buscar, eu vou ouvir. E oração não era só se orar no templo, voltado para o templo, onde quer que estivesse. Quando Deus falou, ouvi a sua oração, Ele estava dizendo: este lugar, a partir desse momento, é casa de oração para todos os povos. Dentro da lógica que Salomão orou, Deus respondeu, verso 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar a praga, ou se Israel estiver perdendo guerra, porque tem muitas outras situações hipotéticas na oração, que até se tornaram casos históricos também, se a minha bênção não estiver com o povo, é isso que o verso 13 diz, se em vez de ter a bênção está a maldição, verso 14, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como você orou, Salomão, se humilhar, você orou, Salomão, você falou: se meu povo vier aqui orar em arrependimento, ou voltado para esse lugar, não foi o que você falou? E eu estou dizendo, se o meu povo, como você orou, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Por isso essa passagem é chamada de aliança de Deus com Salomão, e com Salomão e via Salomão com todo o povo. Por isso que quem conhecia a história, na hora que complicava, corria para o templo. Por isso que Josafá fez 3 dias de oração e jejum no templo. Por isso que quem não podia ir para o templo, orava voltado para o templo. Porque Deus disse, de agora em diante, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos para as orações que serão feitas neste lugar. E se eles orarem como você propôs, com arrependimento de pecado genuíno, eu vou perdoar e eu vou sarar a terra. Se a terra estiver com praga, eu vou fazer a praga sumir. Se tiver gafanhoto, vai sumir. Se tiver ferrugem, vai sumir. Se tiver inimigo oprimindo, vai desaparecer. E se for escravos lá não sei aonde, vão voltar. E no tempo certo, eles voltaram da Babilônia, mas havia intercessores. É só você orar a oração que Daniel faz, como um sacerdote, de maneira representativa, confessando os pecados do povo. É você só orar, só presta atenção na oração de Neemias. Eles estavam cientes de que se voltassem para Deus, haveria um milagre, haveria bênção, haveria prosperidade, e o Senhor ia fazer uma grande obra. Bom, mas o templo caiu, não é verdade? Jesus disse que ia cair. Jesus disse, não ficará pedra sobre esse pedra que não seja derribada. Jesus referia-se ao templo e às muralhas de Jerusalém, que no ano 70 foram totalmente destruídos pelos romanos, e o templo está destruído até hoje. 99,99% de todos os crentes da terra têm bastante convicção de que o terceiro templo será reconstruído. O templo subirá de novo para se cumprir uma palavra do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, que o anticristo colocará o seu trono lá, e nesse momento que ele estará fazendo muitas blasfêmias e abominações, é o momento que Jesus volta, e a primeira coisa que Jesus faz, ele mata o anticristo. Não mata esgoelando e nem dando uma facada. Para Jesus basta falar, a coisa acontece. Ele o matará com o sopro da sua boca. Vai sair uma palavra da boca de Jesus e o homem vai cair morto. Então 99,99% dos crentes acreditam que haverá um terceiro templo. Poderá ser isso, eu não sou adivinho. Poderá ser isso. Mas Jesus disse que o templo cairia, e ele está no chão até hoje. A gente não gosta, crente não gosta. Mas eu vou dizer, era para a gente gostar. Tem 2 mesquitas nas ruínas do templo, Al-Aqsa e Domo da Rocha, e são exatamente essas 2 mesquitas que não deixam os judeus reconstruir o templo. E os crentes ficam chateados. Estão com muita vontade de que o templo volte a existir, mas por quê? Se Jesus já morreu naquela cruz, não precisa sacrificar animais. Por que crente está torcendo para a existência de um templo que não precisa mais? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus é um sacerdote eterno que vive para interceder por nós, por que crente está torcendo para sacerdote segundo a ordem de Arão venha existir de novo? Por que estamos torcendo para a simbologia vier existir quando o verdadeiro, o perfeito já se manifestou? Nós não precisamos daquele templo, nós não precisamos daqueles animais.
Nós não precisamos de sacerdote segundo a ordem arônica. Jesus é o nosso sacerdote, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o templo caiu porque Ele é o Senhor. O Senhor falou, não vai ficar pedra sobre pedra, caiu. 20 séculos se passaram, não subiu. Porque quem falou foi Jesus, irmão, foi Jesus. Quando Jesus disse, tais e tais sinais acontecerão antes que eu volte, todos eles acontecem, porque foi Jesus que falou. A palavra do Senhor sempre se cumpre. Mas pode ser que um dado momento, o terceiro templo até suba para cumprir literalmente a palavra do apóstolo Paulo. Só que a gente não precisa torcer. Eu não quero torcer por templo que não precisa mais, porque na cruz Jesus disse, tudo está consumado. Eu não quero torcer por templo que eu não preciso mais. Em Jesus, Hebreus 10, 19 e 20, nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo. Se eu posso entrar na presença de Deus, porque eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, eu não quero mais que tenha um santo dos santos em canto nenhum dessa terra, porque o véu foi rasgado. Eu posso entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. O templo poderá existir, eu não sou adivinho, não estou dizendo que ele não subirá, estou dizendo eu não torço mais nenhuma vírgula por ele. Eu torço para ele continuar no chão, porque não precisa dele. Mas se ele vier a existir para cumprir profecia, legal, Deus é Deus. Eu não mando nada, irmão, eu só prego a palavra de Deus, eu não mando nada. Há uma possibilidade que só eu acredito, que se o anticristo for aonde ficava o santo dos santos, ou com reconstruído ou não, e lá fizer abominações, a palavra de Paulo acontece do mesmo jeito. Não precisa de um prédio para ele subir no Monte Santo e fazer as abominações que ele vai fazer, as declarações que ele vai fazer, e Jesus voltar em grande poder e glória e o matar, e não precisa do templo. Mas o templo poderá sim ser reconstruído, nós não temos certeza disso, mas eu me recuso a torcer pela reconstrução de um terceiro templo. Porque depois de Jesus, nós não precisamos de terceiro templo. Se ele vier a existir, veio. Jesus disse que o templo cairia. Esse lugar de oração acabou. Ele está no chão. Sabe por que ele foi para o chão? Exatamente porque Jesus veio, não precisa mais dele. Sabe por que ele foi para o chão? Um dia Deus revelou que ele ia mudar de endereço de novo. O Deus que habita o céu dos céus, o lugar de sua habitação, ele disse, eu vou mudar de endereço de novo. Nada nessa terra pode conter Deus no esplendor da sua presença e glória. Mas um dia Deus disse, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora Ele habita em nós, na igreja. Por isso Pedro disse que nós somos um templo de pedras vivas, composto de pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Deus habita em nós. Ele saiu do quartinho, ele saiu do Santo dos Santos e ele mora na igreja dele. Ele disse que ia mudar de endereço. Não que a gente possa conter Deus no esplendor da sua glória, nem uma casa humana e nem seres humanos. Um pouquinho da presença de Deus estava no Santo dos Santos, e Deus está em nós o suficiente para nos fazer lembrar e nos ensinar e nos guiar pelo Espírito Santo. Quando a gente sente um pouco mais a presença de Deus, a gente fala que foi batizado no Espírito Santo, a gente acha que é o máximo. Você quer saber? Mesmo o batismo no Espírito Santo é só um pouquinho de Deus. Esse corpo humano não aguenta Deus.
ainda assim nós sentimos um pouco mais da presença dele. Ainda assim, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Ainda assim, a igreja é templo do Senhor. Ainda assim, a igreja é agora casa de oração para todos os povos. Era duro ser estrangeiro no meio de judeu, porque judeu, narizinho empinado, eu sou o povo eleito, eu tenho aliança. Você, não judeu, não circuncidado, come porco, amaldiçoado, cachorro. Judeus chamavam os não-judeus de cachorro. Cachorros malditos. Cachorro era um animal impuro, segundo a lei de Moisés. Chamava a gente de cachorro. E se a gente não tivesse autoestima boa, a gente ia para o cantinho chorando. Ai, eu nunca sou cachorro. Quando não tem autoestima, assim, irmão. Uma palavrinha, vai chorar no banheiro. Quando você tem autoestima boa, fala o que quiser, eu sou de Jesus, sou filho de Deus, vamos que vamos. É ou não é? Mas era difícil. Tinha estrangeiro que ia chorar no cantinho. Aí Deus mandou uma palavra pelo profeta Isaías, capítulo 56. Não digo estrangeiro, Deus me separará do seu povo. Não digo estrangeiro, eu aceito o sacrifício do judeu bem mais do que o sacrifício do estrangeiro. Não digo estrangeiro, que eu vou rejeitá-los, porque se ele resolver andar comigo, também numa aliança comigo, e guardar o meu sábado numa vida consagrada, ele será aceito, porque a minha casa é casa de oração para todos os povos, desde o primeiro dia. Quando Jesus pega o chicote e sai batendo em todo mundo lá, presta bem atenção para você entender isso. Olha aqui para a minha mão. Sou muito bom de visual. Não tem PowerPoint nenhum aqui, mas tem imaginação que é bem melhor. Olha aqui para a minha mão. Imagina que aqui está o templo, com todas as divisões internas. Do lado tinha pátios. Nenhum não-judeu podia entrar no templo, podia ficar nos pátios. O templo era casa de oração, mas o não-judeu só podia encostar na parede externa. Chega lá, debruçar, Senhor, misericórdia, ouve minha oração. Nenhum não-judeu podia entrar. Quando eles enchem de animais ao redor do templo, Jesus pega o chicote, ele sai batendo, ele cita Isaías 56, a minha casa é casa de oração para todos os povos. Os estrangeiros não podem entrar no templo, mas pode chegar até na parede externa e orar, e Deus vai ouvir. Então Jesus purificou toda a lambuzeira de animais e cambistas nos pátios externos, para dizer: Deus aceita o estrangeiro também, se ele se voltar para crer no Senhor e andar com o Senhor. O templo caiu. A casa de oração para todos os povos, a igreja de Jesus Cristo. A casa de oração para todos os povos é você. Você pode ser o intercessor do seu país, da sua cidade, da obra missionária. Você pode ser um adorador. Sabe, os 24 turnos de oração e adoração de Davi, pode ser o seu coração. Sabe, a oração de arrependimento do tabernáculo de Moisés pode ser seu coração. A igreja pode ser de oração, de adoração, de arrependimento, de busca, de clamor, porque agora Deus mudou de endereço, Ele mora em nós. E a casa de oração para todos os povos é a igreja. Era a casa de oração, de adoração, de proclamação, de pregação, de trabalho, de serviço. Somos nós. Deus habita em nós, não é à toa não. Deus habita em nós para nos usar para a glória do nome dEle. Mas às vezes os crentes não entendendo a Bíblia direito, eles começam a orar só para a igreja deles. Senhor, abençoa minha igreja, abençoa minha denominação. Aquele irmão é metodista, por favor, Senhor, abençoa menos. Aquele irmão da presbitéria, misericórdia, como que o Senhor aguenta, Senhor, aquela liturgia? Mas meu ministério, o Senhor manda fogo, avivamento, poder. Isso é um sentimento de exclusividade que os judeus tinham. Deus veio morar em nós.
E o povo dele, lavado no sangue de Cristo, é o povo dele, não importa o nome da igreja, o Senhor mora neles. A casa de oração é a igreja de Jesus, lavada no sangue de Cristo, não é placa de igreja. E a gente às vezes fica competindo com a outra igreja, com outro ministério. Não compete não, irmão, anda com Deus. Deixa Deus manifestar a presença dEle, a glória dEle. Nossos irmãos batistas podem ser muito consagrados. Eu conheço muitos presbiterianos de oração e tementes ao Senhor, muita criatividade, muito generosos financeiramente. Muitos assembleianos do Senhor eu conheço. A gente às vezes fica com um sentimento de exclusividade. Deus habita no seu povo, Deus habita na sua igreja, e a casa de oração de todos os povos somos nós. Se a gente começa, eu não vou orar por aquele povo que não tem Jesus, porque no Brasil tem muita necessidade, é a mesma coisa que dizer, Deus é só para mim, mas Ele é o Deus de toda a terra e não só do Brasil. Ele é o Deus de todos os povos e não só dos judeus. Não adianta falar que Ele é brasileiro. Deus é brasileiro. Misericórdia, se Ele fosse brasileiro, o brasileiro gosta de mentir, de enganar, de roubar. Isso é uma ofensa, não fala que Deus é brasileiro. Ele é o Deus de toda a terra. O Senhor de todas as coisas. Não chama de Deus trambiqueiro. Deus é santo, Deus é puro, é o Criador de todas as coisas. Ele está preocupado com as pessoas do mundo. Ele disse que Jesus vai ser pregado em todos os povos. E nós temos que ter esse coração aberto para a obra missionária. Para a obra missionária de Deus. E não só para a minha cidade, para o meu país, para a minha casa, para a minha cidade, para mim. Deus é o Deus de toda a terra, irmão. E nós somos a casa de oração. Agora Ele mantém os olhos dele abertos e ouvidos para a sua igreja. E agora, quando essa igreja se arrepende e busca, Ele está disposto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que virou o meu templo, que virou a minha casa, se humilharem, me buscarem, clamar, eu vou perdoar, vou sarar a terra, vou manifestar o meu poder, vou manifestar a minha glória. Agora o templo, irmão, gostando ou não gostando, somos nós. E por isso a gente tem que zelar. Eu não vou ler, não vou pregar, senão vai ficar longo demais. Mas depois leia 1 Coríntios 6, quando Paulo exorta a igreja à santidade, a sair da promiscuidade sexual e toda sorte de promiscuidade. 1 Coríntios 6, ele fala, porque nós somos templo do Espírito Santo, lavados e santificados pelo Senhor. Agora a glória dele pode se manifestar cada vez mais em nossas vidas, através da sua presença, do seu poder e do seu Espírito Santo. E ele pode sim nos usar, e nós devemos querer ser usados por Deus e para a glória de Deus. Amém? Fique em pé onde você está. Feche os seus olhos. O segredo todo da oração de Salomão, que virou um pacto do Senhor com Israel, mas também foi um pacto do Senhor com a sua igreja através de Jesus, porque Deus também falou para Davi que não só Salomão faria um templo, mas falou que Jesus também faria um templo, e esse templo é a igreja. Ele habita em nós. Jesus disse que o templo ia passar. Está no chão até hoje. Eu, pessoalmente, duvido que ele será reconstruído contra todos os crentes do planeta Terra. Eu não acredito que ele será reconstruído. Eu acredito que a profecia se cumprirá de outra maneira, mas eu não sou adivinho, eu posso estar enganado, não me importa. O que importa é que Deus cumpre a palavra dele, do jeito que ele cumprir, eu vou ficar sabendo um dia. Jesus falou que o templo ia cair e por acaso ele está no chão até hoje. Mas de mim, de você, sabe o que ele disse?
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse que o templo ia cair, o templo está no chão. Mas ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você já viu a igreja de Jesus desaparecer da terra em algum momento da história? Você não consegue ver e perceber que ela está crescendo em todas as línguas, em todos os povos. Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que a santifica no sangue dele. Jesus disse que ela é eterna nele. Você acha que essa igreja salva e eterna em Jesus vai sumir, vai desaparecer? Não. Você nunca vai sumir, irmão, você nunca vai desaparecer, você é eterno em Cristo Jesus. Mas a gente pode ser uma igreja um pouco mais suja, um pouco mais machucadinha pela vida, menos curada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas o Senhor disse que sararia a terra. O Senhor disse que sararia a gente se nós, como novo templo, o novo endereço que Deus habita, nos voltássemos para nos humilhar e orar e clamar, aí aonde você está, contra toda lógica que existe na sua cabeça, não na Bíblia, contra toda lógica de uma situação difícil, contra todas as mentiras que entraram no seu cérebro. Nesse momento, creia no Senhor e na sua palavra. O Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fale para Deus, a despeito da minha emoção, a despeito do meu sentimento, a despeito da minha criação familiar, a despeito do ambiente familiar ruim, a despeito das palavras que são proferidas, que não são palavras de amor e de perdão, de edificação, de encorajamento, a despeito de tudo, a despeito das más notícias no jornal, dizendo que a crise é difícil, não melhora, a despeito de tudo. Fala para o Senhor: eu creio no Senhor e na tua palavra. A palavra do Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Fala para Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Fala para Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. As portas do inferno não prevalecerão na minha mente, no meu coração. As portas do inferno não vão me destruir. Fala para Deus. Crê no Senhor. Você é o novo templo. Ele mudou de endereço, Ele habita em você, Ele te ama, Ele quer te guiar, Ele quer ensinar, Ele quer fazer lembrar, Ele quer glorificar o nome dEle através de você. Não creia nas mentiras da sociedade, do sistema escolar, da família, dos jornais. Creia em Deus e na sua palavra. Creia só no Senhor e na sua palavra. O templo caiu, mas a igreja de Jesus é vitoriosa. Você é vitorioso. Aí onde você está, ore a Deus. Confesse a palavra de Deus. Fala: Senhor, em Jesus eu sou vitorioso. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Em Jesus, eu sou edificado. As portas do inferno não prevalecem contra mim. Em Jesus,
eu tenho libertação. Em Jesus eu tenho cura física, emocional e espiritual. Em Jesus, fala para Deus. Jesus disse que o templo ia cair, mas da igreja não. Ele disse que aquele que me ama guarda a minha palavra. Eu, Pai, viremos e faremos morada nele, e que nós somos eternos nele. Creia no Senhor, irmão, creia no Senhor. Não creia nas mentiras da família, que às vezes naquela crise familiar, naquela briga, um ofende o outro. Eu fui criado numa família com muita briga, irmão. Eu tive que escolher se eu ia crer nas palavras da minha família ou nas palavras de Deus. Cada momento da vida que alguém veio com uma palavra de inveja, de destruição, que o Espírito Santo não estava naquela palavra. Quando eu discerni, eu disse, eu não creio nessa palavra. Eu creio nas palavras do Senhor Jesus. Faça a escolha de crer nas palavras do Senhor Jesus. Não escolha as mentiras da sociedade e nem as mentiras da própria família. Não escolha. Escolha o Senhor e a sua palavra. Irmão, eu preciso dizer para você que até pastor às vezes fala coisas que não vêm do Espírito Santo. Eu tive que tomar decisões quando os pastores falaram aquilo que não edificava e não via do Espírito Santo. Perdoei meus irmãos, não tenho briga nenhuma com eles, mas eu escolhi crer no Senhor e na sua palavra. As portas do inferno não prevalecem contra você. Irmão, vamos cantar essa música. Qual que nós vamos cantar? Com uma oração a Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, veremos sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, ao clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Diga que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração,
esta nação. É o clamor da igreja. Levante sua voz, igreja, em adoração. Declare isso com fé. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja. Declara que Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Declara a santidade dEle. Declara a santidade dEle neste momento. Feche os teus olhos. Levante um coro de adoração ao nosso Deus. Declara que Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Declara, convido você a cantar isso mais forte, mais alto. Declare. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Ouve a nossa oração neste lugar, ó Deus. É o clamor da igreja que Te adora neste lugar. Ouve, ó Deus, nossa oração, Jesus Altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que, pela última vez, declare: ouve. Ouve, ó Deus, nossa oração. Sara esta nação. É o clamor da igreja que Te adora. É o clamor da igreja que Te adora. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Diga. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Santo Tu és. Ouve o nosso clamor, ó Deus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Vão na bênção.